Então, assim, ó, gente, a gente realmente não faz ideia de quanto o medo ele prejudica a nossa saúde, a saúde dos nossos pacientes, a todo o nosso organismo, né? Então, hoje nós vamos falar como o medo afeta ao equilíbrio dos nossos órgãos, tá? Quais são os sintomas e quais são os sintomas e quais são as doenças que têm relação com o fígado, tá bom? Ó, segue mandando, chegando mensagem aqui. É que eu deixo o WhatsApp no computador, gente, porque às vezes o pessoal da equipe ele tá querendo falar alguma coisa, então, pelas dúvidas eu deixo. Então, vamos lá. Como que o medo... Quais são os sintomas, quais são as doenças que têm relação com o medo? Vamos ver se realmente vocês sabem. Até eu, há um tempo atrás, eu pensava, nossa, mas será que eu sei realmente como que o medo ele afeta a minha saúde? Como que isso realmente, e principalmente quando isso se mantém por um longo período, né? Como que isso pode afetar a cada um dos nossos órgãos? E vamos ver a qual órgão o medo ele afeta mais. E assim, gente, ó, se a gente olhar para a teoria do Yin e do Yang, tá? Para quem não é acupunturista e não sabe, o Yin e o Yang são aqueles dois símbolos, assim, preto e branco, né? Então, segundo essa teoria, nada é completamente bom e nada é totalmente ruim, né? Então, com o medo não é diferente, na verdade. O medo, ele nos ajuda. O medo, existe um tipo de medo que ele é bom, porque ele nos ajuda a ter limites. O medo nos faz medir as consequências de alguma ação, né? E ele nos ajuda também, gente, a preservar a nossa vida. Então, olhando por esse aspecto, o medo também ele é necessário, né? Para quem não sabe, na medicina chinesa, cada órgão ele tem uma relação muito íntima com uma emoção, tá? E nesse caso, qual que é o órgão que tem relação com o medo? O órgão que tem uma estreita relação com o medo é o nosso rim. Só um minuto, gente, aqui, ó, parei que isso aqui tá me atrapalhando aqui. Então, eu vou deixar assim fechado, porque aqui eu tenho as outras telas, então, para não atrapalhar. Eu nem perguntei, já comecei a falar, mas a princípio tá tudo bem, né? O áudio tá ok. Eu acho que senão alguém teria falado, né? A internet, graças a Deus, os últimos domingos tá boa, né? Porque teve 2 domingos e, meu Deus! Meu irmão que fala assim, meu Deus! Ó, tem gente entrando ainda. Hoje eu nem enrolei, gente. Hoje eu já já comecei a falar. Então, mas é também um pouco assim, ó, para que todo mundo se comprometa a estar aqui em ponto. Geralmente eu dou só uma enroladinha de 1, 2 minutinhos, tá? Mas vamos lá. Boa noite aos que estão entrando agora. Boa noite, boa noite, boa noite. A gente está falando de como o medo ele realmente afeta a nossa saúde e quais são as doenças e os sintomas que têm relação com o medo. E eu estava falando que existe um tipo de medo que ele é bom, né? Que ele nos ajuda realmente a medir as consequências de algo, quando a gente vai fazer, será que isso vai me ferir ou não? Ele nos ajuda, o medo também nos ajuda, o medo também é bom, porque ele nos ajuda a preservar a nossa vida, né? E, como eu estava falando antes, segundo a teoria do Yin e do Yang, não existe nada que é completamente ruim e nada que é completamente bom, né? Então, e estava falando também sobre as emoções, tá? Porque eu sei que muita gente não tem familiaridade com a medicina chinesa, então eu tento explicar alguns conceitos de uma forma simples para que todo mundo, mesmo sem conhecimento em medicina oriental ou chinesa, possa entender. Então vamos lá. Cada um dos nossos órgãos, eles têm uma relação muito estreita com uma emoção, tá? E nesse caso, como nós vamos falar do medo hoje, o órgão que tem relação com o medo é o rim. E é importante, gente, também entender, assim, uma coisa que eu falo, repito em todas as lives, tá? O físico, ele pode abalar ao psíquico e o psíquico também pode abalar ao físico. Isso na mesma intensidade, certo? Ou seja, por exemplo, ó, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quando um órgão ele está em desequilíbrio, por exemplo, nesse caso, o rim, ele pode gerar medo, certo? Então, e ao contrário também, o medo, ele vai afetar o rim ao órgão físico, tanto energeticamente quanto fisicamente. Então,
não importa onde que surge esse desequilíbrio, tá? Se é no psíquico primeiro e depois afeta o órgão, ou se é o órgão que quando está em desequilíbrio, ele nos dá medo e outras questões psíquicas, tá? Não importa, a questão aqui, a gente precisa avaliar que esse órgão está em desequilíbrio e também hoje nós estamos falando sobre o medo principalmente. Hoje o assunto é medo. Então, gente, ó, quando uma pessoa, ela, já falando um pouco dessa questão de que o medo também é necessário, bom, isso é um exemplo que assim, para vocês entenderem. Por exemplo, quando uma pessoa ela não tem medo, quando uma pessoa ela não tem noção das consequências de quando ela vai fazer algo, isso significa que o rim dela, o rim dessa pessoa, ela tá sem base, porque o rim nos traz, assim, meio de forma assim, para a realidade, traz essa consciência, né? Então, quando uma pessoa ela não tem medo de nada, tá? O rim dela, a energia dessa pessoa, ela tá sem base. E o rim é a base sólida para preservar a nossa vida, exatamente isso que eu estava explicando antes. É nosso instinto de sobrevivência. Então, você imagina essa pessoa que ela não tem noção de nada, né? Ela se joga para tudo totalmente sem noção. Então, o rim, ele nos dá realmente essa prudência de analisar com sabedoria cada situação para ver se essa situação ela vai nos colocar em risco ou não. Quem faz isso, gente, é o nosso rim. Vejam como ele é importante. Ou seja, ele realmente nos dá essa prudência. Eu gosto muito dessa palavra, prudência. Que, por sinal, quando eu comecei a surfar, gente, eu era muito imprudente. Eu não tinha noção das coisas. Eu acho que naquela época, quando eu comecei a surfar, eu tava totalmente sem a minha energia base, né? Porque eu fazia coisas realmente muito sem noção, gente. Eu me atirava nos mar, eu tava começando a surfar e eu entrava nos mar que não eram para mim o meu nível de surf, né? Para quem não sabe, para quem tá entrando aqui novo, surfar é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida, né? Além do método ACM e de ensinar, é uma das coisas, depois disso, que eu mais gosto, gente. E eu comecei a surfar já faz 25 anos, né? Então, naquela época, eu realmente era muito imprudente, a saber como que estava a energia do meu rim naquela época. Eu acho que eu estava totalmente sem base, né? Não é à toa que eu já morria, que eu quase morri afogada já várias vezes. Principalmente no começo, quando eu comecei a surfar. Eu quase morri afogada muitas vezes, gente. Mas vamos lá. Então, ter medo quer dizer que é bom. Exatamente. Então, ter medo é bom, porque ele faz com que a gente não se coloque em situações de perigo, de risco, tá bom? E o medo também, gente, é uma emoção natural e muito necessária. O medo é uma emoção realmente, uma das emoções que o ser humano tem, ela é natural, ela é instintiva e ela é necessária, certo? Daniela, eu vou falar sobre isso hoje. Inclusive, a Daniela aqui do YouTube está perguntando se a depressão e a síndrome do pânico também tem a ver com a deficiência no rim. Sim, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Então, vocês podem ir colocando as perguntas, gente. Eu vou dando uma olhada depois no final. Como as lives, elas, principalmente no Instagram, estão sendo somente de 1 horinha, tá? Até agora não cortaram nenhuma live. Eu não sei se isso até continua sendo ou não, mas enfim. Então vamos lá. Deixa eu ver o que estão perguntando aqui sobre doenças hereditárias. Doenças do rim hereditário, como funciona? Gilma, na verdade, assim, para não me estender e para seguir no assunto, quando a gente nasce, a gente traz a energia que a gente herda dos nossos pais, tá? Mas isso não vai determinar exatamente qual vai ser o seu estado de saúde. O que mais vai determinar também vão ser os seus hábitos de vida, certo? Então, você pode, mesmo que na sua família já tenha problemas com pessoas com diabetes, com hipertensão, com problemas renais, não necessariamente você também vai ter. O que mais vai interferir nisso, na sua saúde, são os seus hábitos de vida. Essa energia que você vai adquirindo ao longo da vida, certo? Com os alimentos, quando eu digo hábitos, gente, quando eu falo sobre hábitos, também não somente naquilo que comemos, mas também naquilo que pensamos, sentimos. Tudo isso vai determinar muito mais a nossa saúde do que a nossa carga genética. Lógico que se a gente nasce com uma carga genética boa, a nossa tendência para ficarmos doentes vai ser menor.
A Carmen tá falando que travou. Vocês podem me confirmar se tá tudo bem, por favor? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá todo mundo. Não tá travando? Não tô falando assim no vídeo? Tá tudo bem? Marivalda, nós vamos falar então, presta atenção aqui, tudo que eu vou falar, tá? Calma, hoje eu vou ensinar um protocolo que vai te ajudar a superar isso, tá bom? E principalmente, gente, se vocês têm pacientes que sofrem com síndrome do pânico, com medo, então vocês vão saber como que vocês vão poder ajudar seus pacientes, tá bom? Tá tudo ok. Beleza. Que bom. Não, às vezes eu fico meio assim, porque continuo falando e quando vê, trava. Então, gente, assim, ó, como eu tava falando, o medo é realmente, ele é bom. Ele é bom, ele é necessário para que a gente não se coloque em situações de risco, né? Para que ele é aquela coisa mais instintiva, tá? Agora que vem o probleminha, ó. Agora, se o medo ele for muito intenso, aquela coisa assim, ó, o medo muito forte, o que vai acontecer? Vai acontecer uma descida da energia ali, a energia ela desaba, né? E ela fica lá embaixo. Lá embaixo no rim, quando a energia ela precisa circular por todo o nosso corpo, tá, gente? Eu já vou explicar melhor. Isso é só para que vocês entendam. Quando a gente tem medo, a energia, pum, ela desce, é uma coisa assim, ó, ela desaba literalmente, né? E esse medo tão intenso, gente, destrói a energia do nosso rim. E a gente fala, né, que o rim, ele é a base da nossa vida, ele representa a energia mais pura, é a nossa essência vital. A energia do rim é a nossa energia mais pura, né? Então, ele é a base da nossa vida. É a nossa essência, aquilo que nos liga, olha como é importante a energia do rim. É aquilo que nos liga, a energia do rim é aquilo que nos liga com aquilo que verdadeiramente somos, né? E aí, quando a gente tem, quando qualquer pessoa, quando um paciente seu está passando por um processo que ele sente muito medo, quando tem muito pavor, o que acontece? A gente perde essa base, a gente perde essa conexão com aquilo que somos, a gente perde totalmente a base. E o medo, na verdade, é uma emoção que acaba com a alegria de viver, gente. O medo, ele acaba com a alegria de viver. Além de outras questões também, mas aqui eu vou falar algumas, tá? Mas o medo, ele acaba com a nossa alegria de viver. Por isso que se vocês querem ser felizes, gente, se a gente quer, a gente, digo eu também, a gente realmente precisa aprender a encarar os nossos medos, a gente precisa aprender a fazer isso. Porque senão eles não vão nos deixar viver em paz, eles não vão nos deixar viver em paz. Os medos, eles vão nos paralisar e vão nos impedir de crescer, de avançar na vida em qualquer aspecto, tá? Às vezes você tem um medo grande de se relacionar, nossa, isso vai fazer com que você perca oportunidades lindas de conhecer pessoas bacanas, de crescer com essa pessoa. Às vezes você tem medo de ser rejeitado sei lá, num emprego, por alguma pessoa, por qualquer coisa. Então, esse medo, ele só atrapalha, ele só paralisa, ele causa um dano tremendo ao seu organismo, principalmente a energia do rim. Agora nós vamos entender também um pouco como ele afeta a todo o nosso organismo, na verdade, tá? E tudo que eu falo aqui, gente, quando eu falo você, é você, seus pacientes, a sua mãe, seu tio, qualquer pessoa, certo? Mas como aqui quem me acompanha, principalmente terapeutas e profissionais da área da saúde, nutricionistas, enfim, então eu falo muito pacientes, mas se você está aqui para aplicar o método em você, você pode aplicar esse conhecimento também em você, tá bom? Então, hoje eu tô com muita sede, tô tomando um chazinho de erva doce hoje. Então vamos lá, gente. A maior parte das coisas, na verdade, se a gente for pensar, a maior parte das coisas que acontecem no universo e na nossa vida, nós não temos controle sobre elas, né? E é daí, exatamente daí, desse não ter controle sobre essas coisas, sobre as pessoas, é daí que surgem nossos maiores medos, né? Dessa falta de controle, e também, não somente da falta de controle, como de criar situações na nossa mente, que muitas vezes nem vão acontecer, né, gente? Às vezes a gente fica criando coisas, imaginando situações, e na maioria das vezes as coisas elas nem acontecem, tá? Vocês já pararam para pensar
por que os eventos negativos têm mais peso na nossa vida, né? Por que os eventos negativos têm muito mais peso que os eventos positivos na nossa vida? Talvez até se eu vou perguntar para você, quais são os momentos que você teve mais medo, algo que te troca, você vai lembrar como de uma forma muito rápida, né? E a gente tende a pensar coisas mais negativas, o nosso cérebro, na verdade, ele sempre tende a focar mais nas coisas ruins, mais naquilo que a gente não quer do que mais naquilo que a gente quer, não é mesmo? Então vamos lá. Vamos entender como que o medo afeta as funções dos órgãos. E aqui é muito importante. Uma coisa que eu não falei, ó, para quem está me seguindo aqui pela primeira vez hoje, e é muito importante, eu não perguntei se tem gente nova aqui hoje. Tem gente nova aqui hoje? Tem alguém aqui que caiu de paraquedas, dizer, vou assistir a live dessa menina aqui para ver se é legal, ou porque você se atraiu pelo assunto. Essas lives, pessoal, isso aqui na verdade é um curso em formato de live, certo? É um curso presencial, bem assim dizer, porque um curso presencial você vai lá, assiste a aula, você aprende e aquilo fica disponível somente lá. Então, essas aulas aqui, elas não ficam gravadas, certo? E para quem participa aqui ao vivo, para quem está aqui comigo, eu ofereço ainda um PDF, certo? Um material adicional, é um material exclusivo para quem participa ao vivo. Esse material é apenas um resuminho, tá? Do que foi falado aqui hoje e com o protocolo de como você vai aplicar o método ACM em você e nos seus pacientes. Tá bom? Ao longo da live eu vou dar uma senha, prestem atenção com todos os sentidos, ouvido, olhos, enfim, para prestar atenção nessa senha e prestem atenção às coisas que eu estou falando, gente. Porque é muita informação, então por isso que eu peço, como isso não fica gravado, para que vocês anotem. E eu gosto, amo isso, gente. Depois de cada live, as pessoas que participam ao vivo fazem um history com as fotos de tudo que anotaram. Teve uma pessoa, que eu não vou lembrar o nome dela, que da live passada anotou 6 folhas, gente, 6 folhas. Imagina, ela anotou praticamente tudo que eu falei. Então, anotem, é muita informação e é informação muito valiosa, porque isso vocês vão trazer para o consultório de vocês e vocês vão poder ajudar seus pacientes. E principalmente se o seu paciente tem, por exemplo, o assunto de hoje é medo, pânico, tá bom? Não sei se o celular tá caindo aqui, mas enfim. Então é isso aí, gente. Ao longo da live eu vou passar a senha. Não é no final, nem no meio, nem no começo. Quando eu lembrar, eu passo a senha. Então prestem bem atenção, tá bom? Gente, então vamos lá. Vamos entender como que o medo afeta as funções de cada um dos nossos órgãos. Então, quando uma pessoa ela sente medo, essa emoção ela vai causar uma insuficiência de energia no meridiano do rim. Como eu falei antes, tá? O rim, ele tem uma relação mais estreita com o medo. Então, quando eu tenho muito medo, quando o seu paciente ele tem muito medo, isso vai causar uma insuficiência de energia no rim. Isso quer dizer o quê? Que o rim não vai ter energia. Basicamente isso, tá? E para quem não sabe, gente, porque às vezes eu falo em meridianos, às vezes eu falo no órgão somente. Por exemplo, vai causar uma insuficiência no meridiano do rim. O que é meridiano, Ali? Para quem está aqui novo e não tem noção o que é isso. Meridiano, gente, são os canais de energia que passam pelo nosso corpo e pelas nossas mãos. A gente na mão tem exatamente a mesma coisa do que no corpo. O nosso corpo ele está representado na mão. Então é por isso que existe esse tipo de acupuntura. Então, esses meridianos, que são esses canais de energia, eles passam pelo meu corpo e por esses canais é que circula a energia tão básica para manutenção da nossa saúde, do nosso estado emocional. E esses canais de energia também estão na mão, esses micromeridianos, esses microcanais de energia, tá bom? Para quem não sabe o que é isso, porque às vezes eu falo meridiano do rim, às vezes eu falo rim, enfim. Mas nós estamos falando do canal de energia do rim, vai causar uma deficiência energética no meridiano do rim, muitas vezes até no órgão também, tá, gente? Porque, obviamente, é a mesma coisa. Então, por esses canais circula energia, por isso se chamam canais de energia. Então, se eu sinto medo, ou se o paciente sente medo, vai afetar a função do canal de energia do rim. E essa insuficiência de energia vai causar uma diminuição do Qi e do sangue. O que é Qi, Ali? Pelo amor de Deus, eu tô aqui hoje a primeira vez. O que é Qi?
O Qi é a energia que circula por esses canais, tá bom? Então, vai causar uma insuficiência de energia e de sangue em todo o nosso organismo. E mais uma pausa aqui para quem é novo, tá? O Qi é energia vital, tá? E essa energia vital, gente, que circula pelo nosso organismo, junto com o sangue, eles formam uma coisa só, tá? O Qi e o sangue, que circula por esses canais de energia por todo o nosso organismo, eles formam uma coisa só. Um não consegue existir sem o outro. Isso é muito importante também. Então, o medo, ele causa uma deficiência. Então, essas substâncias, tanto o Qi quanto o sangue, elas param de circular pelo nosso organismo, tá? Então, gente, essa energia, ela não circula e isso já começa a causar um grande impacto na nossa saúde. Então, quando você tem excesso de medo, faz com que o rim, ele não consiga empurrar essas essências, né, que é o Qi, que é o Qi, ou Qi, e o sangue. O excesso de medo, ele não faz com que o seu rim, ele não consiga empurrar essas essências. E aí, o que vai acontecer? Essas essências, na verdade, elas são vitais, né, para a manutenção da nossa saúde, para a manutenção do nosso paciente. E o medo, ele vai fazer com que essas substâncias, elas fiquem, substâncias vitais, gente, substâncias vitais, elas fiquem paralisadas na parte, principalmente na parte baixa do nosso corpo, que é no aquecedor inferior, que é onde está o nosso rim. Para quem é aluno sabe o que é isso, tá? Mas o rim, vocês precisam entender que está na parte baixa ali, então toda essa energia, ela vai ficar lá embaixo. Então, a gente precisa dessas substâncias. Por quê? Porque, vou dar um exemplo. Quando a gente vai caminhar, tá? Quando você vai caminhar, fazer atividade física, por exemplo, os seus músculos, eles vão precisar de sangue e de energia. E nesse caso, ambas, né, elas não estão chegando, tanto o Qi quanto o sangue não estão chegando para os músculos. Então, aí vai ter um probleminha também. Ou, por exemplo, outro exemplo, quando a gente come, tanto o baço pâncreas quanto o nosso estômago, eles precisam de sangue e de Qi também para a gente poder fazer a digestão. E eles precisam funcionar bem, por quê? Porque eles precisam absorver os nutrientes e a energia dos alimentos. E se eles não conseguem fazer isso, a gente pode ficar desnutrido. Então, vejam como quando essa energia, ela tá lá embaixo, que foi parar lá embaixo, ela ficou lá bloqueada, parada por causa do medo, ela vai afetar nosso sistema digestivo, até a nossa mente, o nosso coração. Eu já vou explicando por partes, gente, calma aí. Então, vejam como que o medo, ele acaba realmente estragando a nossa saúde, gente. Não somente a nossa saúde física, como a nossa saúde psíquica, né? E quando existe também essa deficiência de sangue no fígado, gente, quando não tem sangue, o fígado, isso o que vai acontecer? A pessoa, ela vai ficar agitada. Por que isso acontece? Vamos entender um pouquinho melhor por que isso acontece. Gente, tá todo mundo entendendo? Tá? Eu sei que são conceitos novos, assim, para quem tá aqui a primeira vez, mas se alguém não entendeu alguma coisa, vocês me perguntam, tá bom? Então, vamos lá, vou seguir. Então, o que acontece? Também vai afetar a função do fígado, porque o fígado, ele não vai ter sangue. E aí a pessoa, isso já é um sintoma. Olha o que vai acontecer com o fígado. O fígado vai causar muita agitação nessa pessoa. Essa pessoa, ela vai ter uma grande dificuldade para relaxar. Ela vai ficar muito agitada e mesmo quando essa pessoa ela está muito exausta, cansada, ela não vai conseguir descansar, gente. Ela não consegue parar, ela não consegue ficar tranquila, porque é exatamente isso, né? Ela está cansada, mas o que acontece, assim, ó, é que o rim, ele é mãe do fígado, tá? E se o rim, ele tem essa falta de energia yin, que é uma energia mais calma, não vai conseguir passar para o seu filho, que é o fígado. Então, o fígado, por isso que ele vai ficar muito agitado, né? E aí, para quem não sabe, mais uma coisinha assim, explicar, porque eu sei que sempre tem gente nova aqui, o yin, gente,
é uma energia mais calma. Yin é uma energia de calma, de acolhimento, vai para dentro, interior, é uma energia mais sossegada, e já o Yang é totalmente oposto, é uma energia agitada, é uma energia de puro movimento, são energias muito antagônicas, tá? O Yin e o Yang. Então, Yang é movimento, Yin é um pouco mais calma. Então, o Yin, ele não vai ter essa energia ali mais calma, vai estar bloqueada, não vai conseguir passar para o fígado, e o fígado, a pessoa, o que vai acontecer? Ela vai ficar muito agitada, essa energia, na verdade, ela vai causar também que a pessoa tenha ansiedade, ela vai ficar muito irritada também, e tudo isso começa com o medo, veja bem. E assim, gente, e também quando o fígado, ele não tem essa energia aí, essa energia mais calma, porque ele não está recebendo do rim, que foi afetado pelo medo, tá? O fígado vai ter muita energia e vai ter muito calor. Por quê? Porque Yang é calor, é fogo, Yin é água. Então, não vai ter, o fígado não vai ter água, não vai ter essa calma, ele vai ter muito fogo, e é por isso que a pessoa, ela fica ansiosa, ela fica muito irritada, tá? Então, tenham em claro esses conceitos. Yang, anotem. Yang é movimento, é calor, é fogo. Yin é água, é calma, tá? É uma energia muito mais sossegada. Então, assim, ó, aqui em cima existe muito fogo, certo? Em cima existe muito fogo, existe muito calor, por quê? Porque a água, porque o yin lá de baixo não chega, então a pessoa ela fica agitada em todos os sentidos, né? Porque o frio ele está lá embaixo, ele está retraído e ele não está se movimentando para trazer esse equilíbrio, né? Quando a energia não se movimenta, a gente adoece, começa a apresentar uma série de sintomas. Nesse caso, o frio, a água está lá embaixo, não se movimenta, então é por isso que a pessoa aqui em cima tem muito fogo, tem muito calor. E calma que a coisa não para por aí, gente, tá? Por que quando eu faço acupuntura com agulha sangra? Você é acupunturista? Gente, às vezes o que acontece, quando a gente faz nas mãos a acupuntura, por exemplo, não, ela tá falando não nas mãos, no corpo. Às vezes pode acontecer, gente, nada demais. Pega um vasinho, é normal, então pode sair sangue, mas nada demais. Inclusive tem uma técnica que a gente usa para tirar a energia quando está estagnada, que é sangria, né? Que é para que saia sangue, essa energia que está acumulada aí. Mas nada de errado, fica tranquila que às vezes é normal que sangue. Tanto os acupunturistas que fazem na mão, quanto no corpo, não faz mal. Tá bom? Então vamos lá. Essa pessoa, como eu falei antes, ela não consegue descansar. Por quê? Porque tem toda essa movimentação aqui. A pessoa ela pode estar exausta, de fato ela fica exausta, mas ela não consegue relaxar, gente. Ela sente um tremendo cansaço, isso é um sintoma. Ela sente um tremendo cansaço, mas ela não consegue parar. Ela não consegue parar porque esse yang, essa agitação dentro dela, não vai deixar. Tá bom? Então vamos lá. Para resumir, quando uma pessoa ela sente medo, tá? Tanto o Qi quanto o sangue eles param de circular e essa energia ela fica retraída na parte de baixo do nosso corpo, ali no nosso rim. E o medo, gente, ele pode ocasionar também paralisia, perda de mobilidade. Por exemplo, perda de mobilidade nos joelhos, ou quando a pessoa ela sofre com dor no nervo ciático, né? Sabe aqueles ataques de nervo ciático? Ou até mesmo na lombar que deixam você de cama, seu paciente de cama. Então, o que acontece? Aí o medo, ele paralisa. Essa pessoa, ela não consegue superar o medo de seguir em busca, assim, de crescer, de seguir em busca de realizar os próprios sonhos, né? Então, essa pessoa, ela paralisa. O corpo, ele se paralisa. Então, vejam como que, nesse caso, o medo, ele pode causar isso, ele pode causar essa paralisia. Gente, a dor no nervo ciático tem outras questões emocionais envolvidas, mas essa é apenas uma delas, tá? Muitas vezes, quando a gente tem conflitos sexuais e coisas, também ataca ali o ciático, a lombar, enfim.
Então, vamos lá. Vejam o que acontece agora quando a energia, quando ela não chega na parte superior do nosso corpo, tá? Porque, como eu falei, ela está lá embaixo, ela está retraída no rim por causa do medo, tá bom? Então, isso também, ela não chega lá em cima, isso vai também afetar ao nosso coração, que está na parte superior do nosso corpo, certo? Quem é aluno sabe, né, que o coração ele está no aquecedor superior. Então, a energia não está chegando no coração, que está na parte superior do nosso corpo. Isso vai afetar também a este meridiano, este canal de energia e ao órgão também. E como o rim controla o nosso coração, quando o rim ele está paralisado pelo medo, ele vai perder o controle do coração. E aí a pessoa, o que que ela vai ter? Quais são os sintomas que ela vai ter? Ela vai ter palpitações, ela vai ficar muito agitada, ela pode ter pânico, ela pode ter síndrome do pânico, gente. Vejam bem como tudo tem relação. Ela pode ter síndrome do pânico, pode ter palpitações. Essa pessoa ela vai ficar muito agitada, ela vai ter a mente muito agitada. Então, gente, ó, se vocês têm pacientes que sofrem com síndrome do pânico, ou se você sofre com síndrome do pânico, você precisa tratar o rim e o coração do seu paciente, certo? Então, um aperto no peito também, exatamente. Também pode dar um aperto no peito. A Daniela está falando que ela tem uma cliente com síndrome do pânico, sentindo muita dor no estômago. É por causa do fogo, certo? Fogo gera muito fogo ali e também certamente ela está com muita preocupação, a mente dela está muito agitada, então vai acabar afetando o coração dela. O protocolo que eu vou ensinar aqui no final da live, gente, ele vai ajudar a harmonizar, para que essa pessoa ela não sinta, para que movimente essa energia e para que ela saia realmente dessa parálise que ela tem por causa do medo e vai ajudar também a harmonizar o coração, que o coração também ele é muito importante, porque é por ele que passam todas as nossas emoções, é ele que filtra ali as nossas emoções. Então é por isso que se você tem pacientes que sofrem com síndrome do pânico, você precisa tratar o rim e o coração deles, né? O rim, na verdade, o medo, na verdade, ele tem relação com o rim. Então, o que acontece, ó? Falando um pouco disso, ó, o que acontece? Como o rim ele tem relação com o medo, muitos acupunturistas, se tem acupunturistas aqui, muitos deles, eles tratam, quando a pessoa tem síndrome do pânico ou medo, eles tratam unicamente o rim, isso não funciona, gente. Porque é importante também harmonizar o coração, porque o coração também vai fazer com que vai trazer essa calma ali para as emoções, então vai ajudar realmente a água vai subir, eu harmonizo, eu tonifico o meu rim, né, diminuo o medo, e a energia ela precisa circular, então tratando o coração também vai acalmar um pouco essa agitação, então a gente precisa também equilibrar, harmonizar o rim e o coração. Calma, Nuni, ela já está perguntando para acalmar qual que é o ponto. Vamos lá, calma aí que eu preciso explicar algumas coisinhas mais e no final ali eu vou mostrar um protocolo para vocês. E inclusive, quem é novo aqui hoje, eu vou passar uma senha, certo? Essa senha, por que eu passo senha? Porque esse material ele é disponibilizado unicamente para quem participa. A gente não faz sentido a pessoa baixar o PDF e não ter assistido a live. Então, dessa forma, eu obrigo vocês, tá? A que realmente participem, porque é importante, às vezes eu sei como que funciona, sabe? A pessoa tá lá na correria, assiste 5 minutos, mas tudo que eu tô falando aqui vai te ajudar realmente a chegar na causa, por exemplo, de uma síndrome do pânico. Às vezes você está tratando o seu paciente com outros métodos, não está conseguindo resultados bons, e aí você vai lá, assiste essa aula da Ali, baixa o material PDF e você consegue ajudar de uma forma mais eficiente o seu paciente. Então, gente, ó, como eu estava falando antes, então você vai tratar o rim e o coração do seu paciente, porque pelo nosso coração
passam todas as nossas emoções, gente. Este órgão, ele decodifica todas as nossas emoções. Então, quando ele não recebe essa energia do rim, essa pessoa, ela não vai ter clareza de pensar e muito menos de sentir. Ela não vai ter o discernimento para saber o que ela está sentindo e para decidir com sabedoria, certo? Então, é muito importante também tratar o coração. E quando essa energia também, gente, ela não consegue. Quando a energia, por exemplo, ó, quando a energia de cima, que é fogo aqui, e a energia de baixo, elas não conseguem se ligar, no caso, a pessoa também, gente, o que vai acontecer? Ela pode ter refluxo também, porque vamos lá, ó. A energia tá lá embaixo parada, tá? Tá lá bloqueada, eu fiquei com muito medo, tô com síndrome do pânico, aqui tem fogo, tem muita energia, essa energia ela precisa encontrar o rim. Quando ela não consegue fazer isso, ela sobe, causando mais calor, essa pessoa ainda desses sintomas, palpitações, enfim, ela pode ter refluxo também. Vejam bem como afeta a tudo o nosso organismo. E como que vai estar a língua do paciente? Vamos lá. A língua do seu paciente ou a sua língua, quando o medo já está afetando a sua saúde, certo? Lá atrás, gente, lá atrás, lá na base da língua, é onde a gente pode observar quando o nosso rim, quando existe qualquer alteração energética, enfim, do nosso rim e na nossa bexiga também, que são o PA, na medicina chinesa. Então, lá atrás, bem na base da língua, certo? Como que vai estar a língua do seu paciente? Bom, a língua ela pode ter alterações como, por exemplo, muita saburra, certo? Para quem não sabe, a saburra é aquela camada superficial que reveste a nossa língua, e quando a língua ela é uma língua saudável, essa camada ela é fina e um pouquinho branquinha, tá? Então, se você olha lá atrás no fundo e a língua do seu paciente ou a sua tem uma saburra muito grossa, é porque o seu rim certamente está com alguma disfunção energética ou a sua bexiga. E talvez isso tenha sido afetado por causa do medo, tá? O seu paciente ele pode ter também bolinhas vermelhas lá atrás, tá? Toda a região que representa o rim. Então, lá atrás pode ter qualquer alteração, tanto na cor quanto nessa camada, na saburra da língua, tá bom? Pode aparecer uma camada muito grossa, assim, muito grossa mesmo, tá? Então, aí, porque realmente o rim, ele está com alguma disfunção energética. Vejam como é importante, gente, vejam como é importante vocês entenderem a respeito dessas estruturas, porque dessa forma, vocês conseguem realmente chegar na causa e ajudar de verdade aos pacientes de vocês, né? Gente, assim, eu converso com muitos terapeutas, tá? Por e-mail, no Facebook, no Instagram, inbox, eu converso com muitos terapeutas e algo que realmente me deixa muito triste é que a maioria deles, não todo mundo, tá, gente? Mas a maioria deles, eles não têm consciência de como que é importante descobrir a causa. A raiz do problema, onde está o problema? A maioria deles, não todo mundo, como eu falei antes, tá? Eles querem apenas aliviar os sintomas do paciente, gente. E lógico que se o paciente ele chega com dor no seu consultório, primeiro você precisa aliviar essa dor. Mas depois de você aliviar essa coisa que está realmente incomodando muito o seu paciente, você precisa saber o que causou essa dor, o que está causando esse sintoma ali que causa tanto mal-estar no seu paciente, que não deixa ele viver. Então, é realmente importante você ir na causa, no que está causando isso, porque só assim você vai corrigir isso. A dor, certamente, se você não fizer isso, ela vai voltar. E aí você falhou. Aí você falhou como terapeuta, aí você falhou no tratamento. Se você não realmente tenta descobrir o que está causando esse mal no seu paciente, você realmente está falhando como terapeuta. E aí, quando o seu paciente tiver outro problema, talvez ele nem te procure, porque talvez ele vá procurar outros profissionais que consigam realmente resolver esse problema dele, né? Ou seja, que se vocês continuarem realmente, para quem é terapeuta aqui, o profissional da área da saúde, enfim, trabalha ajudando pessoas, se você continua apenas focando no sintoma,
tá? Você vai falhar como terapeuta e você não vai continuar ajudando o seu paciente de forma eficiente. Você vai ser apenas mais um. E por que eu digo apenas mais um? Porque, na verdade, quando esse paciente ele chega no seu consultório, ele já certamente passou por vários profissionais, ele até quando teve algum outro desequilíbrio, alguma doença, ele já foi a um outro terapeuta e é por isso que está aqui no seu consultório hoje, para ver como que você trabalha, para ver se o seu trabalho é mais eficiente. Então, se você continua focando apenas no sintoma, você não vai conseguir ajudar o seu paciente, tá bom? E assim, gente, ó, tudo o que vocês estão aprendendo nessas lives não é brincadeira, gente. Tá? É realmente um curso. É um curso em formato de lives. Vocês estão aprendendo a identificar a causa de qualquer problema de saúde. Vejam quanto isso tem valor. Vocês estão aprendendo aqui nessas lives e ainda a gente está disponibilizando material PDF para vocês. Vocês estão aprendendo a descobrir qual que é a causa de qualquer problema de saúde e como que vocês podem identificar isso nos pacientes de vocês. Então, se vocês realmente se preocupam com seus pacientes, vocês vão saber que isso aqui tem muito valor. E até mesmo para aplicar na saúde de vocês, gente, na saúde de vocês, ou para resolver algum problema de saúde de algum familiar seu, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar. Obrigada, Antônio. Vamos continuar, gente. Então, resumidamente, o que acontece? Vamos lá. Resumidamente, tudo que eu falei até agora, o que acontece? Resumindo, o medo, ele paralisa a função do rim e essa energia que deveria circular pelo nosso corpo fica ali embaixo, estagnada. Então, as essências que deveriam circular, né? As essências que é o Qi e o sangue que deveriam circular ficam ali embaixo paradas. E ali embaixo, gente, fica frio, e quando ali fica frio, quando essa energia ela fica ali, outro sintoma que o paciente vai ter? Dor na lombar, anotem. Dor na lombar, essa pessoa ela pode ter os joelhos gelados também, a lombar ela tende a ficar gelada também, ela vai ter os membros frios, né? Mas principalmente os joelhos e a lombar vão ficar gelados. Se você toca na pele ali dessa pessoa, ela vai ter essa região gelada, porque não tem sangue, não tem energia ali, certo? Não está circulando. Então, vejam bem, prestem bem atenção. Dor na lombar também tem relação com isso, com o medo. Então, esses sintomas, vocês vão poder realmente identificar junto com outras coisas. Aí você vai olhar a língua do seu paciente, ele certamente vai vir no seu consultório com uma queixa principal, e aí você vai identificar que é o medo que está causando tudo isso. E aí ele ainda vai falar para você, nossa, eu tenho muita agitação, ando muito ansioso. Bom, aí você já vai dar na causa, e aí você vai lá e vai tratar, e o seu tratamento ele vai ser muito mais eficiente. Olha que coisa mais legal, e aí você vai conseguir realmente ajudar o seu paciente. Então, se aqui embaixo está frio, como eu falei, está frio, né, os joelhos frios, esse paciente ele pode ter até falta de mobilidade no joelho, a lombar fria. Se lá embaixo está frio, como que vai estar aqui em cima? Muito quente, vai ter muito calor, né? Porque a água que está lá embaixo, essa água não está conseguindo subir, então aqui em cima fica muito quente, o corpo aquece, aqui fica puro fogo, isso vai causar muita agitação, é por isso que causa palpitações, muita agitação mental, ansiedade, pensamentos totalmente incoerentes, assim, a mente ela fica confusa, e basicamente a pessoa ela fica muito agitada e fica muito ansiosa. Então, vamos lá, como que vocês vão conseguir ajudar os pacientes de vocês? Como que você vai conseguir diminuir a síndrome do pânico, se você tem, que eu vi que tem gente aqui que sofre com síndrome do pânico, o que vocês precisam fazer para melhorar esse aspecto, para que essa energia ela volte a circular? Então, vamos lá. Aqui, basicamente, o que a gente precisa fazer, gente, eu quero que vocês entendam, tá? Eu não quero só passar os pontinhos. Tudo isso aí precisa ficar claro, precisa trazer consciência para que vocês entendam por que o paciente de vocês está assim ou por que vocês estão assim, tá bom? Consciência. Então, vamos lá.
A gente precisa aqui, basicamente, a gente precisa ligar essas duas energias, esse frio, essa água que está lá embaixo, junto com esse calor e essa energia yang que está aqui em cima. A gente vai fazer com que eles voltem a se unir, o fogo e a água. Olha que coisa linda. Toda vez que eu falo em 5 elementos, tudo isso, gente, é uma coisa assim que me emociona muito, de verdade. Então, a gente precisa fazer com que esses elementos, o fogo e a água, eles voltem a se unir para que exista harmonia no nosso organismo, para que a energia ela volte a circular. Então, vamos lá. Quais são os pontinhos? Calma aí, deixa eu olhar aqui que eu já esqueci. Porque é tanto ponto, gente, aí eu escolho, né, os que eu preparo para a live, eu escolho criteriosamente para que esses protocolos, eles consigam ajudar a todo mundo, tá? Então, vamos lá, os pontinhos são... deixa eu ver aqui, vocês vão receber esses pontos no PDF, tá? Os pontos vocês vão receber no PDF. Eu vou falar a senha já. Prestem bem atenção, anotem a senha. Vai lá, corre. Se ninguém tá anotando aqui hoje, se ninguém trouxe caneta, vai sair correndo já. Pega o seu bloquinho, anota num lugar seguro, porque a senha eu só vou passar aqui, tá bom? Não vem com aqueles caô. Ai, eu anotei num papelzinho e perdi. A gente já não cai mais nesse caô, gente. Então vai lá, anota num lugar seguro, vai lá na frente do espelho e anota aqui na sua testa, ó. Eu vou anotar na minha testa, ó, peraí. Só que eu tenho que escrever ao contrário, né? Porque, peraí. Deixa eu ver se eu vou conseguir, ó. A senha é... Vamos lá, vou fazer uma coisa diferente aqui hoje. Deixa eu ver se eu consigo escrever na minha testa. Olha a senha aqui, ó, peraí. Ai, peraí que tá difícil, gente. Vamos lá. Ó, essa é a senha. Pessoal, aqui no YouTube aparece o contrário, porque eu tô escrevendo ao contrário, eu já falo a senha, tá? A senha para baixar o PDF é frio. Gente, a senha para que vocês consigam baixar o PDF é frio, que tem tudo a ver com o assunto, tem tudo a ver com a relação. Frio. Qual que é a senha para poder baixar o PDF? É frio. Como que eu vou... Como que eu já falei, Bianca? Já falei. A Bianca tá falando aqui, é melhor falar, kkkk. Já falei, a senha para poder baixar o PDF é frio. E como que vocês vão baixar o PDF? Nos links, para quem participa nos grupos do WhatsApp, tá? Os links, a gente vai botar o PDF lá e também a gente coloca o PDF lá no nosso canal no Telegram, tá bom? E como que você pode acessar os grupos do WhatsApp? Tem um link lá no meu Instagram, no meu perfil, você clica lá no único link que tem lá e acessa. E na descrição de todos os meus vídeos aqui no YouTube também tem um link para acessar o canal no Telegram. Então, depois, quando eu terminar de falar, quando eu terminar esta live, eu vou colocar o PDF lá. Então, agora não adianta você ir lá porque não vai estar. Depois da live, a gente coloca os PDFs lá e aí você baixa. Quando você vai clicar para você poder abrir esse PDF, vai te pedir uma senha. Essa senha é frio, tá bom? Então, anota aí, a senha é frio. Vamos lá, gente, agora vamos aos pontinhos. Eu vou explicar aqui para vocês quais são os pontos, para que fique mais claro, para que vocês consigam localizar melhor esses pontos na mão de vocês. Mas com a mãozinha que tem lá no PDF, vocês vão conseguir enxergar melhor. Então, ó, tem um ponto que é no meio do dorso da minha mão. Eu vou pegar de referência aqui, ó. Eu vou pegar essas duas referências aqui, ó, tá? Que é o punho da minha mão, certo? O punho da minha mão e aqui, ó, quando dobra. Então, bem no meio, gente, bem no meio tem um pontinho. Esse é um pontinho, tá bom? Esse é um pontinho. E depois tem dois nas laterais. Esses pontos aqui, eles são
excelentes para isso. Para as pessoas que têm muito medo, síndrome do pânico, isso vai ajudar a aliviar o sintoma na dor na lombar também. Então, nesse caso, a gente vai estimular esses pontos, gente. A gente vai ter melhor resultado se a gente estimula esses pontos com calor. Calor, ali embaixo precisa de calor. Mas eu vou estimular com calor como, Ali? Ó, para quem é novo aqui, tem um incenso que é coreano, um incenso coreano que chama Mogu Sako, tá? Vocês podem comprar na internet, ou você pega um incenso natural, não pode ser daqueles que você compra na lojinha, na loja de decoração, tá, gente? Ou no supermercado, enfim, tem que ser incenso natural. Ai, eu ia separar o incenso, eu acabei esquecendo. Então, faz de conta que isso aqui é um incenso, tá? Você vai acender o incenso, sai a fumacinha lá, aí você vai aproximar do ponto, e aí o estímulo você vai fazer assim, ó, calor, 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 tá? 3 minutos num ponto, passo por próximo. Calor, 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 3 minutos de calor nesse ponto, passo para o próximo. 3 minutos de calor nesse ponto, certo? O calor aqui vai fazer muito bem, gente. O efeito e o resultado que a gente vai ter aqui vai ser muito melhor. E dessa forma, a gente vai conseguir com que essa energia, ela suba, né? O frio, ele precisa subir. E para quem não matou aula no colégio, quando você tinha aula de física, tá? O que que acontece? Ai, obrigado. Tem aqui, ó, não, pode ser esse aqui, ó. Ó, eu tenho uma mocha aqui. Isso aqui é um incenso coreano, tá? Aí eu vou acender e vou fazer esse estímulo, ao invés de fazer com a pressão no ponto, que é como normalmente a gente faz. Se você é novo aqui, depois você vai lá nas minhas mídias e procura como que faz a pressão no ponto. É bem simples. Eu coloco o objeto e mantenho a pressão. Isso é o suficiente para estimular esse ponto energético, tá bom? Mas nesse caso, se a gente fizer com calor, eu acendo um incenso natural ou a Mogu Sako, que é o incenso coreano, aí eu estimulo esses pontos com calor, em sempre 3 minutos cada ponto. E assim, gente, isso a gente vai... Por que calor? Porque é isso que eu ia falar. Eu não sei se todos lembram na época do colégio e tal, mas se você não faltou na aula de física, se você não matou a aula esse dia, você deve saber que, ó, o frio, gente, ele desce, tá? O frio, ele desce porque o frio, ele é mais denso, tá? E o calor é o contrário. O calor, ele é menos denso e o calor sobe. Então, a gente precisa fazer com que esse frio, ele suba com o calor. É por isso que os ar-condicionado, eles são colocados na parte de cima das casas. Normalmente, eles colocam os ar na parte de cima. Por quê? Porque o frio, depois, ele desce. O frio é uma energia densa e ela desce. Então, a gente precisa subir essa energia com o estímulo com calor. O incenso, Cristina, é incenso coreano, tá? Incenso coreano, Mogu Sako. Eu vou escrever aqui, peraí, calma aí. Já vou escrever no YouTube, gente. Mogu Sa... Ai, parei que o corretor. Mogu Sako. Ó, escrevi ali o incenso. Deixa eu fixar aqui o comentário. Eu vou escrever aqui no YouTube, tá? Incenso coreano. Eu acho que era assim que escrevia, assim, tenho quase certeza. Talvez seja só com um acento ali, mas é Mogu Sako, tá, gente? Mogu Sako, ó, coloquei ali, tá? Perfeito. Ó, alguém da minha equipe ali já escreveu. Show de bola, obrigada. Então, esse incenso coreano, ele vai fazer esse estímulo nesses pontinhos que vocês vão receber no PDF também. E tem mais um ponto, calma aí. Tem mais um ponto, que esse pontinho daqui também ele vai ajudar, gente, ó. Esse pontinho, ele fica no dedo mindinho, bem no meio aqui dessa articulação. Ele é bem simples, tá? Então, essa energia, gente, essa energia yin, né, que é essa energia fria,
ela precisa subir, certo? E depois, gente, outro ponto muito importante, depois de vocês fazerem esses com calor, outro ponto muito importante que eu falei antes, lembram? A gente precisa também ajudar o coração a distribuir essa energia, harmonizar as nossas emoções. Esse ponto que eu vou mostrar para vocês, gente, ele é muito importante no meridiano do coração. Ele é ótimo para tratar desequilíbrios psíquicos, né? E ele vai ajudar a reorganizar as nossas emoções, a reorganizar as emoções do seu paciente. Esse protocolo, gente, aqui ele é muito bom. Ele é muito bom para quem tem síndrome do pânico. Se tem alguém aqui com síndrome do pânico, acho que depois teve alguém que colocou ali, pelo amor de Deus, faz todo santo dia, pode fazer mais de uma vez por dia, depois você me conta qual que é o efeito. E teve também gente que falou, a Daniela, eu acho, que tem uma paciente que ela sofre com síndrome do pânico, aplica nela, ou até mesmo você ensina como ela vai aplicar com calor, e esse que eu vou falar agora não pode ser com calor, tá? E depois você me conta, tá? Cheguei atrasada. Esses pontos é o frio e é usado com incenso. André, esses pontos daqui a gente vai usar com calor, tá? Porque a gente precisa fazer com que essa energia fria que ficou lá embaixo, por causa que ficou paralisada, por causa do medo, ela suba, certo? Então, gente, esses aqui com calor, mas esse daqui não. Ai, deu um branco, já esse já aqui, ó. Então, esse ponto daqui, que pertence ao coração, eu não vou usar calor, porque isso pode piorar. Prestem bem atenção, ó. Esse ponto daqui não usa calor, por quê? Porque vai piorar o calor. Lá em cima já tem fogo, já tem agitação, então vai piorar. Aqui eu vou fazer a pressão simples. Como? Eu vou colocar o meu objeto no ponto, aí fico pressionando o ponto, assistindo televisão. Você vai aplicar no seu paciente, ele fica ali deitado na maca. Você vai colocar uma musiquinha para que ele relaxe também. Aí você vai pegar um objeto, que pode ser um palito de laranjeira, ou pode ser, tem alunos que eles usam aqueles palitos de churrasco, sabe? Também. Só que aí você vai lixar um pouco a unha para não machucar. Aí você vai colocar ali no seu paciente, manter a pressão durante 3 minutos e pronto. E nesses pontos, sim, daqui do dorso da mão, aí calor. Nesse daqui, no calor. Calor, no calor. Assim que falava o mestre Shin. Ele falava tudo errado. Então, nesse daqui, a gente não aplica calor, só pressão no ponto, que é o ponto do coração, que vai ajudar o seu paciente a organizar as emoções, a ter um pouco de mais calma, a acalmar um pouco essa energia, certo? E esses aqui, sim, eu posso usar calor, devem usar calor, porque o efeito vai ser bem melhor, tá bom?